Lendo Vidas Comparadas de Plutarco, tem uma frase de Alexandre o Grande, aliás, que Plutarco remete a Alexandre o Grande, já que ele escreveu muito depois da morte do Alexandre, mas que eu acho interessante. Tem uma hora que perguntam para Alexandre como se manter vencedor ao longo do tempo, e ele diz, não copiando os vencidos. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você 7 erros que os investidores, sobretudo os iniciantes, cometem para que você não copie os vencidos, ou seja, aqueles que vão perder dinheiro no mercado, ou pelo menos ter resultados abaixo daqueles que poderiam ter. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no conteúdo do vídeo e falar sobre os 7 erros que os iniciantes costumam cometer no mercado, vou lembrá-los que no dia 21 de novembro eu vou abrir inscrições para a 23ª turma do Viver de Renda. Então já foram 22 turmas concluídas, vamos para a 23ª. Me vejo inclusive indo até uma turma 50 e vai levar uns anos para isso acontecer ainda. É um curso que tem um NPS muito alto, o pessoal sai altamente satisfeito, porque lá nós pegamos até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, de investimentos, de dinheiro e transformamos essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ela possa efetivamente viver da renda gerada por esse patrimônio. Tudo isso ao longo de 8 semanas com uma equipe de suporte que responde 100% das suas dúvidas. Então, se você quer aprender a investir do zero junto comigo, com a minha equipe, há um link aqui na descrição do vídeo. Entre na lista de pré-matrícula e nos vemos no Viver de Renda 23. Dado o recado, agora vamos aos 7 erros que os iniciantes cometem. E o primeiro desses erros é o ato de que muita gente não investe ou até é tido como investidor, por exemplo, lá na visão da Ambima, quando eles fazem um raio-x do investidor brasileiro. Contudo, ele investe em coisas que são ruins, comparado inclusive com aquilo que existe de mais básico, né? Você pensa, por exemplo, numa pessoa que não quer ter muito trabalho, tá com o dinheiro parado em conta bancária. É só botar no CDB de liquidez diária. Contudo, se você pega o raio-x do investidor feito pela Ambima em 2022, e foi a 6ª edição desse estudo, o que eles viram é que 26% do pessoal pesquisado afirmou utilizar a poupança para aplicar os seus recursos. Sendo que, poxa, poupança, né? Rendimento pífio. 0,5% ao mês quando a Selic está acima de 8,5%. Compara com o CDB, aqueles que rendem de banco 100% do CDI, em alguns bancos menores até mais do que isso. Nos maiores pode ser um pouquinho menos. Mas de toda forma, ainda que rendesse 99% do CDI, como acontece, por exemplo, eu sei, no Itaú, você tem mais rendimento em comparação à poupança, você tem o mesmo nível de risco, o mesmo nível de liquidez. Então, se é tão líquido quanto, tão seguro quanto, mas muito mais rentável, por que o pessoal deixa na poupança? E aí, olhando mais dados desse raio-x do investidor, eles falaram que em fundos de investimento 4% investiam, em títulos privados, um CDB, por exemplo, seria um título privado de um banco, 4%, ações na bolsa de valores 2%, previdência privada 2%, criptomoedas, que eles chamaram no estudo de moedas digitais, 3%, e impressionantes 58% não utilizam nenhuma forma de investimento ou desconhecem. E aí, se você soma os 58% que não investem com os 26% na poupança, nós temos que do pessoal pesquisado no raio-x do investidor, 84% não estão pegando opções mais interessantes. E aí eu estou colocando opções mais interessantes, mas ainda básicas. CDB de bancão já entraria em algo melhor do que esse pessoal faz. E o problema disso é que se você não investe seu dinheiro, o que vai acontecer é que ele vai perder poder de compra ao longo do tempo devido à ação da inflação. Se a gente joga naquelas calculadoras de inflação que mostram, né, a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo, se a gente pega, por exemplo, R$100 de 94, apenas para que esses R$100 tivessem mantido o seu poder de compra, hoje eles precisariam ser cerca de R$ 779,60. E tanto o pessoal que não investe, quanto também o pessoal da poupança, que até tem um acréscimo, mas costuma perder para a inflação, estão vendo seu dinheiro se desvalorizar ao longo do tempo. E aí, visto que não investir é um primeiro erro, bom, o pessoal vai ter que começar a investir. E nós entramos no segundo, que é não possuir uma reserva de emergência. E aqui eu vou diferir um pouco dos meus colegas educadores financeiros. Não no sentido de não possuir reserva, não é isso que eu tô falando. Vale a pena você ter uma reserva de emergência, com certeza. Mas o ponto é que a grande maioria fala que você tem que focar totalmente na montagem da sua reserva de emergência. Só que, pegando o exemplo de uma pessoa que quer ter uma reserva equivalente a 6 salários que ela ganha, e aí essa medida de 6 salários, ela pode ser variável, né? Pessoas com carreiras, com profissões, com rendimentos mais voláteis, talvez tenham que ter mais. Quem tem mais segurança pode ter menos. Mas pegando essa média, que é dita por muitas pessoas, e usando o exemplo de uma pessoa que poupa 10% daquilo que ela ganha
por mês, veja que, desconsiderando o rendimento, até porque no curto prazo vai ser muito pequeno, ela vai demorar 10 meses para ter um salário na reserva de emergência. Vai poupando 10% a cada mês, em 10 meses tem 1, em 20 meses 2, 33, 44, 55. Vai levar 60 meses sem contar os rendimentos para que ela forme sua reserva de emergência. Contando com rendimentos, talvez leve alguma coisa como 55 meses, 56, um pouco menos. De toda forma, estamos falando de quase 5 anos. E aí, volte 5 anos no tempo, né? 5 anos muitas vezes é uma janela de bull market de um mercado. Sem falar que durante 5 anos a pessoa investiu somente em uma classe de ativos, comprando renda fixa privada de um determinado banco, ou um tesouro Selic, ou um fundo DI taxa zero, ou essas 3 opções, mas no final ela está fazendo exatamente a mesma coisa, aplicando na renda fixa conservadora, com quase nada de volatilidade, com baixíssimo risco, com muita liquidez. Então ela não teve uma experiência real de mercado a ponto de entender como que ela reagiria num dia de queda da bolsa, num dia de subida do dólar muito forte. E foram 5 anos. 5 anos sem colher esse tipo de aprendizado. Então, o que eu acho que você deve fazer é dar foco na reserva de emergência, construí-la o mais rápido possível, mas enquanto isso, pegar uma pequena quantia para ir testando em outras coisas no mercado. Vai lá e compra uma ação no mercado fracionário para você ver como é que é o negócio. Compra uma cota de um fundo imobiliário para você ver o dividendo caindo, entender como é que aquilo funciona. Faz uma previdência privada com o mínimo possível, com R$100, para você ver como é que a previdência se comporta, estudar as suas vantagens, fixá-las na sua mente, né? Porque é muito mais fácil você fixar alguma coisa tendo exposição do que não tendo. Agora, o foco, de fato, na minha opinião, tem que estar na reserva de emergência. E por que ela deve ser o foco? Porque, parafraseando uma frase que eu já vi o Guilherme Benchimol falando, dinheiro no bolso traz coragem. E não só em termos de sentimento, né? Até pra vida. Se você tem dinheiro no bolso, você pensa, poxa, tenho dinheiro, posso abrir um negócio, posso correr um pouco mais de risco. Tenho dinheiro, já resolvi a minha vida, tô com a reserva feita, posso correr mais risco no mercado. Posso dizer não para certas oportunidades que apareceram, que eu não considero tão boas, para ter tempo para aproveitar outras que irão aparecer melhores. E, sobretudo, na hora que a sua carteira montada no mercado ela começar a cair, e talvez não porque você fez escolhas erradas, é simplesmente porque o mercado está caindo, e muitas vezes quando o mercado cai, ele não está caindo aleatoriamente, ele está caindo porque o mundo está piorando. Então talvez o negócio que você tenha, que te mantém no caso de empreendedor, ou seu emprego, também podem estar em risco. E se você não tem algum tipo de reserva, poxa, seu emprego deixou de existir, seu negócio quebrou, você não tem reserva, as ações caíram, você é obrigado a vender no pior momento possível. De modo que aqueles gráficos que costumam mostrar, olha, o mercado cai, mas ele volta, né? Principalmente para o mercado americano, se você pega o brasileiro, ele não volta desde 2008. Nunca batemos novamente o topo de 2008. Mas no mercado americano, de fato, ele sempre voltou. Só que a trajetória do mercado pode não ser a trajetória do investidor. Porque se o investidor ele fica pelo caminho, ele não pega a volta. E ter uma reserva de emergência é uma chance a mais de não ficar pelo caminho. Até porque aquilo que vai te fazer enriquecer no longo prazo é time in the market, ou seja, tempo de mercado. Quem fica muito tempo no mercado acaba ganhando dinheiro. Só que o pessoal foca na coisa errada. Gasta muito mais tempo fazendo market time, que é o nosso terceiro erro. E para falar desse erro, eu vou usar esse gráfico que está na tela, que basicamente mostra o desempenho de investidores na Bolsa Americana de 2002 até 2022, ou seja, um período de 20 anos. E o que nós temos comparado aí é o retorno do investidor que ficou totalmente investido durante esse período, com o retorno de investidores que perderam os 10 melhores dias, 20, 30, 40 e 50. Mostrando inclusive como apenas ao perder os 10 melhores, o retorno anualizado já cai pra caramba, né? De 11,2% para 7%. E aí tem um ponto. O fato de que 8 dos 10 melhores dias costumam ocorrer até 2 semanas após os 10 piores dias. Ou seja, ao ficar tentando escolher fundos e topos, você tem um grande risco de perder boa parte do seu retorno ao longo do tempo. E sempre que eu vejo um estudo desse tipo, e há vários que mostram basicamente a mesma coisa, eu sempre me recordo de uma dúvida que chegou na minha caixa do Instagram certa vez. Era uma moça falando, meu marido é trader de Bitcoin, ele fica comprando e vendendo e no ano está ganhando 300%. Você acha que ele deve lançar um curso? A primeira coisa que eu fiz foi olhar o retorno anualizado do Bitcoin naquele ano. Estava em algo como 450%. E eu perguntei para ela, que curso que vai ser? Como gastar 5 vezes mais tempo e reduzir seus ganhos em 1/3? Porque só de comprar e ficar parado, ele teria ganho mais do que ao ficar tentando adivinhar topos e fundos. De modo que, ao invés de ficar tentando acertar um momento exato, o que o investidor tem que fazer é se concentrar em adquirir bons ativos
ativos e ir colecionando-os ao longo do tempo. E não tentando adivinhar o momento exato de que as coisas vão acontecer. Até porque o investidor médio geralmente vai ganhar dinheiro com outra coisa que não é o mercado. Ele vai ganhar dinheiro com o seu trabalho e vai usar o mercado para proteger e aumentar o seu patrimônio. Então você não vai ter tempo para ficar acompanhando esses mínimos detalhes de movimentação de preço. Simplesmente foque em ter mais tempo de mercado, mais time in the market e ligue menos para o market time. Quarto erro, um excesso de concentração em um único ativo ou classe de ativos. Se você pega principalmente antes desses últimos anos de mercado andando de lado, embora você tenha ações que foram destruídas, né, varejo caindo pra caramba, certas ações caindo muito, o Ibovespa basicamente ele andou de lado. A gente pode falar que ele está numa caixa fechada em torno aí dos 120, 90 mil pontos, fica andando nessa região. Então, nem de longe se parece com aquilo que aconteceu de 2009 a 2016, quando você teve realmente a bolsa caindo bastante e vários investidores abandonando a bolsa. Mas embora o resultado em termos de queda não esteja igual, os investidores abandonando a bolsa, eles estão. E justamente por quê? Porque eles estavam muito concentrados em ações. E aí perderam dinheiro, foram embora, viram que esse negócio não funciona e talvez agora estejam 100% concentrados em renda fixa, porque a renda fixa está pagando muito bem. Até uma hora que talvez a Selic caia bastante, com isso o CDI, os retornos diminuam. Então ele fica o tempo todo nesse jogo de vai tudo para um lugar, vai tudo para o outro. E o investidor que vai colher os melhores resultados costuma ser aquele que não vai fazer isso, mas vai ter sempre uma carteira diversificada. Citando como exemplo um estudo do JP Morgan, que eu vou colocar aqui na tela, eles viram o retorno dos ativos brasileiros ao longo dos últimos 10 anos, 2013 até o ano fechado de 2022, e também o retorno dos ativos internacionais sem hedge cambial, ou seja, com exposição à moeda, ao dólar. E o que eles viram, por exemplo, é que uma carteira focada apenas em renda fixa no Brasil teria dado um retorno de cerca de 9%. Eles aproximaram aqui porque o 9% do título público indexado à inflação e do pré-fixado está levemente acima do 9% do CDI. Então não é 9% exato, né? 9, alguma coisa. Se você bota a renda variável nesse período, daria em torno de 6% de retorno ao ano. Então estar só em renda variável te daria um retorno menor do que estar também em renda fixa. Só que estar só em renda fixa também te daria um retorno menor do que se você tivesse investido em multimercados, em fundos que estarão comprando diferentes classes de ativos. Então só o multimercado ganhando da renda fixa e das ações mostra que a diversificação é interessante. Mas lembrando que a gente não quer apenas retorno, queremos também menos volatilidade. Uma carteira mais diversificada pode trazer uma menor volatilidade. E um outro ponto é olhar para o exterior. Se você tivesse tudo no exterior, você teria ganho mais nesse período. Mas aqui eu estou olhando uma janela de 10 anos. Em outras janelas a conclusão seria diferente. Mas o ponto é, vale a pena diversificar lá fora, olhando por aqui? Sim, apenas com moeda os ganhos seriam na casa de 10%. Aí se você olha a renda variável americana, mais 13%, renda variável global, mais 10%, a renda fixa aí já cai, vai para 4%. Só que isso somado à moeda, né, que deu os 10%, daria 14%. Ou seja, diversificação será interessante? Na minha visão, com certeza. Não só porque você deve obter retornos interessantes, com menos volatilidade, mas também porque isso te ajuda a ficar no mercado durante mais tempo. Gosto sempre de lembrar da analogia que eu faço entre juros e gravidade. Eu costumo falar, e essa frase eu peguei do Warren Buffett, que as taxas de juros estão para o preço dos ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. E aí, se os juros aumentam muito, o preço dos ativos cai para caramba. Da mesma forma que se a gravidade aqui aumentasse muito, o peso, né, que nós teríamos, a força que a gente sentiria ao ser puxado para o centro da Terra, seria maior. Ficaria mais difícil, por exemplo, pular para as aves voarem, seria tudo mais complicado. Só que pensando nesse cenário de taxa de juros, gravidade aumentando muito, com muita gravidade, daqui a pouco a Terra começa a atrair também corpos celestes e pode atrair um meteorito. E se esse meteorito se chocasse na Terra, você teria um evento cataclísmico que mataria boa parte das espécies. E aí vamos fazer a analogia dessas espécies com os investidores. Se você tem uma espécie que só come um outro tipo de animal, se o animal morreu, essa espécie morreu. Se você tem uma espécie que só come um outro tipo de planta, se essa planta morreu, essa espécie também morreu. Agora, se você tem uma outra que come de tudo, é um verdadeiro onívoro, bom, ela tem muito mais chance de sobreviver, como por exemplo, um rato. Pegando para investidores, a mesma coisa acontece. Quando esse meteorito ele se choca com o mercado, por conta de taxas de juros muito altas, é nessa hora que o pessoal começa a quebrar, que fraudes são reveladas. Os investidores que estavam excessivamente concentrados também têm problemas. Os onívoros do mercado, não. Eles podem sentir uma perda na sua carteira, mas aquilo serve de informação, de aprendizado, e eles têm recursos em outros ativos que não foram afetados, que foram menos afetados ou até que ganharam por conta desse evento.
de modo que eles estão muito mais resilientes e mais propensos a continuarem no mercado durante mais tempo. Assim como os ratos herdaram a Terra num próximo evento cataclísmico, os investidores diversificados herdam o mercado quando uma crise acontece. Quinto erro, a eterna confusão que existe em torno de preço e de valor. Tem aquela frase do Warren Buffett muito famosa, né, que fala que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Eu já vi uns gráficos também falando, olha, o valor ele tá sempre igual, né, e o preço ele varia muito. Esses gráficos para mim eles são totalmente absurdos, porque o valor não está igual. A diferença em si é que o preço está piscando na tela, mudando o tempo todo, e o valor, ele também muda. É que ele não fica aparecendo, mas muda até subjetivamente, de pessoa para pessoa. Quando você vai, por exemplo, em um mercado e aceita trocar R$5 por um pedaço de chocolate, você faz isso porque, na sua visão, o chocolate vale mais do que os R$5. Enquanto para o mercado, seus R$5 valem mais do que o chocolate. Por conta disso, essa troca voluntária acontece e ambos os envolvidos saem mais ricos, ainda que subjetivamente, porque o dinheiro ficou com uma das partes. E para falar sobre preço e valor, a Escola Austríaca de Economia costuma usar uma ideia bem interessante. A ideia da água e do diamante. Se você pensa no preço da água, em condições normais de temperatura e pressão, ela é muito barata. E diamantes são muito caros, porque são muito escassos. Agora imagine que você está num deserto com um bolso lotado de diamantes. E nesse deserto quentíssimo, não tem água na região e você está perto de morrer de sede. Até que de repente um mercador aparece te oferecendo água. E ele fala, olha, toma aqui o copo de água, mas o custo dele é de 1 diamante. Você se lembra que o preço da água em condições normais é muito barato, muito distante de um diamante. Um diamante poderia comprar uma nascente inteira para você. Mas lá a água está muito mais escassa. Então, por conta dessa escassez, ele está cobrando um preço alto porque sabe que você valoriza muito a água. E nesse momento, para você vale a pena pagar um diamante por aquela água. Então esse foi o preço definido. Mas entenda que para você a água vale mais do que o diamante, por isso a troca foi feita. Você toma um primeiro copo, você quer outro, você dá mais um diamante por outra água. Tomou novamente. Depois do quarto copo, você fala, já estou saciado, vou aguentar mais um tempo. Ele te oferece um quinto copo por um diamante e você fala, agora não. Porque na sua visão, o preço continua sendo o mesmo, mas agora a água vale menos, porque você já tem o suficiente dela. Ou seja, perceba que há uma certa utilidade marginal decrescente. Quanto mais você tem de alguma coisa, menos útil ela é para você. Então, preço e valor vão muito além do clichê da frase do Warren Buffett. Mas trazendo isso para o mundo dos investimentos. O que o iniciante ele costuma olhar? Ele toma suas decisões apenas baseada em preço. Ah, o preço subiu, então vou comprar porque deve estar mais atrativo. O preço caiu, deve ter coisa ruim acontecendo, vou vender. Sendo que não, esse preço na tela está variando o tempo inteiro. Mas talvez a empresa em si, mesmo com seu preço em queda, ela esteja cada vez melhor. Então, em períodos de juros subindo, por exemplo, como o período pelo qual nós acabamos de passar, o que costuma acontecer é que o preço de várias empresas caem, enquanto muitas vezes seus resultados se mantêm resilientes e talvez até crescentes. Ou seja, o valor das empresas deveria aumentar. Quer dizer que o valor vai estar sempre aumentando das empresas? Obviamente que não. Tem empresas que, na minha opinião, não têm valor algum. Tem dívidas gigantes que custam muito juros, em segmentos altamente competitivos. Eu não compraria essas empresas por nenhum tipo de preço. Agora, nessas outras, que mantêm seus resultados crescentes ao longo do tempo, por mais que o preço varie, poxa, quanto mais para baixo ele for, mais interessante é comprar mais daquela empresa. Então, não tome suas decisões por conta de movimentação dos preços. Talvez até um dos melhores mercados para falar disso não seja o mercado de ações, mas sim o de criptomoedas. Se você pega, por exemplo, o preço do Bitcoin, geralmente quando o preço está subindo, o pessoal fica eufórico e aí que fica interessado em comprar. Já quando o preço está em queda, aí ninguém liga para o Bitcoin. Eu acho impressionante, por exemplo, como nesse ano, o Bitcoin subiu aí cerca de uns 50% e ninguém tá ligando. Não tem busca no Google Trends. Se eu faço um vídeo de Bitcoin, menos gente assiste, sendo que o negócio subiu 50%. Quando que as pessoas vão olhar? Depois que já subiu 100%, 150%, aí elas vão querer comprar, o que vai levar a mais subidas. Mas quem comprou enquanto o preço estava andando de lado e estava em queda, porque enxergava valor naquilo, é esse cara que vai ter a maior multiplicação de capital. Então entenda que o valor ele é subjetivo, depende de estudo, depende de entender como aquilo funciona e o preço simplesmente é informação piscando em tela. Que é uma informação relevante, mas não tome suas decisões guiado apenas por isso. Erro 6. Os investidores não costumam considerar
a questão da tributação nos seus investimentos. Na verdade, eles não ligam para isso, sendo que existem várias maneiras de você reduzir a tributação sobre os investimentos que estão na sua carteira. Todo mundo sabe, por exemplo, que ao vender menos de 20 mil reais em ações no mês, você não paga imposto. Só que, com o tempo e o crescimento da sua carteira, 20 reais pode passar a ser um valor pequeno. Aí o que o pessoal começa a fazer? Ah, não, vende. Aí vai lá e gera o DARF, né? Sendo que não precisa, pô. Vai usar compensação de prejuízo. Ah, Bruno, mas eu nunca tenho prejuízo. Mentira, você tem prejuízo. Em algum momento você terá. E aí quando você tem esse prejuízo, por exemplo, uma posição na sua carteira caindo cerca de 20%, pense o seguinte, né? Se você não faz nada com ela, é só uma posição caindo 20%. Se você vende essa posição, anota esse prejuízo. Você tinha 100 mil reais, que é o 20%, ou seja, você tem 80 mil agora, você perdeu 20 mil reais. Você coloca isso anotado, você vai declarando isso na declaração de imposto de renda, ano após ano, enquanto não usa, e no outro dia você pode recomprar essas ações que você vendeu. Então veja que antes você tinha uma certa posição em ações, no dia seguinte você vai ter basicamente a mesma coisa. Ah, o preço vai variar, inclusive pode variar muito, para cima ou para baixo. Pode, mas também pode ficar quase que parado no mesmo lugar. Mas ainda que variasse, o fato de que agora você tem 20 mil reais de prejuízo para compensar um lucro futuro é tão valioso quanto. Então, compensação de prejuízo é um negócio que é muito mal utilizado, mas pode gerar muito valor para o investidor. E aí nós devemos lembrar que existem 3 contas para compensação de prejuízo na bolsa. Fundo imobiliário, por exemplo, só compensa com fundo imobiliário. Já ações, ETFs, opções e BDR estão todos na mesma conta, mas o ponto é que day trade é uma coisa, porque a alíquota de imposto é outra, é de 20%, e posições que não são day trade são outra, porque a alíquota já é de 15%. Então temos essas 3 contas diferentes. Mas não fica só aqui a questão do imposto. Extrapola também para outros ativos. Se você pensa, por exemplo, em posições em fundos multimercado, vamos lembrar que esses fundos sofrem tributação do Come Cotas. Então, 2 vezes ao ano, você tem uma cobrança de imposto de, no mínimo, 15%. Um adiantamento do tributo. Um adiantamento porque, antes da existência do Come Cotas, se você ficasse investido num fundo durante 30 anos, o que ia acontecer é que você pagaria imposto só no final desses 30 anos, quando fosse tirar o seu dinheiro. Aí inventaram Come Cotas sobre fundos de renda fixa e multimercados, de modo que em 30 anos você pagaria imposto 60 vezes. E aí, para fugir disso, o pessoal começou a criar os fundos exclusivos, que agora o governo quer tributar, né? Aliás, o mesmo governo que criou Come Cotas, o governo Lula, agora quer tributar os fundos exclusivos. Sendo que, se você pensa no multimercado, há várias previdências feitas pelas mesmas gestoras que têm os fundos multimercado, com carteiras que não são exatamente iguais, porque você tem restrições nas previdências, mas costumam ter desempenhos parecidos. Em algumas gestoras, até melhores do que os seus fundos mais famosos. Sendo que, ao comparar desempenho, se você pega um gráfico de algum site que compara fundos, eles estão líquidos de taxa de administração, mas não do efeito dos impostos. Porque se tivesse, ao longo de 30 anos, a diferença num fundo multimercado tributado sempre, por uma previdência com o mesmo rendimento, seria grande. Porque a previdência não sofre tributação, o multimercado sofre sempre. E aí, mudando novamente de classe de ativo, indo para renda fixa. Onde é que você vê esse tipo de diferença? Logicamente, você tem investimentos isentos e tem aqueles que sofrem cobrança. Os isentos costumam ser melhores no curto prazo. Os que sofrem cobrança costumam passar depois de uns 2 anos, aqueles que são isentos. Mas tem um ponto na renda fixa que foge a muita gente. O fato de que o tempo costuma ganhar da taxa. Dando exemplo até com o Tesouro. Se você entra hoje no site do Tesouro, você irá ver que nós temos 2 títulos Tesouro Selic sendo oferecidos. Um com vencimento mais curto em 2026 e outro com vencimento em 2029. E eu te pergunto, qual que você está comprando agora? Eu não sei a resposta, mas eu, por exemplo, compraria o 2029. Por quê? Porque o 2026 daqui a pouco vai vencer e quando ele vence, automaticamente ocorre a cobrança de 15% de imposto. E aí muitas vezes eu vou pegar esse dinheiro para comprar novamente o Tesouro Selic. Só que agora eu tenho 15% do meu lucro a menos. Se eu comprasse 2029, ele passaria por 2026 sem vencer, continuaria com esses 15% de diferença investidos e lá em 2029 eu teria um valor maior. Então, quando você vai pegar investimentos que vão ter um vencimento, considere sempre esse ponto, né? Será que eu não devo alongar um pouco esse investimento para não ter que pagar o imposto agora? E a resposta nem sempre será sim, porque você pode precisar do dinheiro em determinado prazo, pode ser que ao alongar você corra mais risco. No Selic isso não costuma acontecer, mas num Tesouro IPCA+, um 2026
2035 vai variar muito mais do que um 2029. Um 2045, 55, né, costumam variar mais. Quando o duration começa a ficar maior, você tem mais oscilação no preço daquele ativo. Então não é uma resposta automática, mas é algo que deve ser pensado. Um outro exemplo em renda fixa é escolher títulos públicos que têm juros semestrais e outros que não têm. Os que têm juros semestrais estão sempre dando dinheiro e sofrendo a cobrança de 15%. Então no final vão te entregar um resultado absoluto menor. E isso faz diferença ao longo do tempo como investidor. Portanto, olho vivo sempre na questão da tributação. E o sétimo e último erro que eu vejo principalmente o iniciante cometer é o erro de achar que ele sabe mais do que realmente sabe. Inclusive é um efeito famoso cunhado para isso, que é o chamado efeito Dunning-Kruger, que é mais ou menos o que a gente vê nesse gráfico. Assim que a pessoa começa a obter conhecimento em uma nova área, ela se acha muito rapidamente muito boa. É aquele pessoal que começou a comprar ações em 2017, viu tudo subir. Em 2018 já pensou, caramba, eu já posso criar conteúdo sobre isso, eu sei tudo desse mercado, sendo que estava apenas começando. Então o que eu diria é, não deixe as vitórias subirem a cabeça, também não deixe que as derrotas te expulsem do mercado, mas tenha ciência de que vai levar um tempo para você aprender como as coisas funcionam e muito mais tempo para adequar o seu comportamento também. Porque parte do retorno do mercado, e uma parte muito significativa, não está só no conhecimento técnico, está na questão também do comportamental, de como você encara os acontecimentos. E aí, parafraseando o filósofo francês Albert Camus, a única maneira de criar experiência é passando por ela. Então, para você de fato poder se dizer um investidor de longo prazo, tenha no mínimo 5 anos de mercado. Menos do que isso, você não é. E se você não é, não fique fazendo promessas do tipo, eu tô há 1 ano no mercado, tô me entupindo de ações. E se cair? Não, se cair eu compro mais. Olha, provavelmente, o pessoal que tá 1 ano no mercado, quando o mercado cai muito, se cair eles vão embora. Quer porque não fizeram uma reserva de emergência, porque não tem um comportamental adequado, porque às vezes, né, quando o mercado cai, porque o mundo piorou pra caramba também, o negócio da pessoa quebrou, ela vai trabalhar em outra área. Ela resolveu vender tudo porque a esposa falou, esse negócio de bolsa não dá certo, vamos comprar o imóvel que é o meu sonho. De modo que o recado nesse último erro, para que você possa evitá-lo, é aquele que estava estampado em pedra na entrada do templo de Apolo em Delfos, onde havia o oráculo mais famoso do mundo antigo, né? O local era conhecido como o umbigo do mundo, que era simplesmente conhece-te a ti mesmo. Então não tem ilusões sobre quem você é. Eu acho que essa é uma grande vantagem que eu tenho sobre outras pessoas. Eu tenho 0 ilusões sobre as coisas nas quais eu sou bom, e aí eu sei que eu sou bom mesmo, e naquelas que eu sei que eu sou ruim, também não disfarço. Eu sei, isso aqui eu não sou bom. E aí, como eu sei que eu não sou bom, eu não faço. Ou se eu faço, eu sei que não vai ser nenhuma maravilha. E aí, um outro ponto até que eu costumo fazer, que eu não foco nisso para tentar melhorar. Eu simplesmente ignoro e tento ficar cada vez melhor, indo na jugular realmente nas coisas nas quais eu sou bom. Foi o que eu fiz, por exemplo, com a educação financeira. E felizmente deu muito certo. Com isso eu fico por aqui, espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.